Eu passo a vida recordando de tudo quanto ali deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade as dores que arranjei pra mim, pois todo o pranto destas mágoas ainda irei juntar às águas do teu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade destas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto, o laranjal, meu fambaiana na primavera, que bonito que ele era, dando sombra no quintal. A minha escola, a minha rua, chuvinha abençoada, né? Os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. É chuva, graças a Deus, né? Aí, por isso aquele calor imenso, né? Sabe, meu cachoeiro, eu trouxe muita coisa de você, e todas essas coisas me fizeram saber crescer. E hoje eu me lembro de você, me lembro e me sinto criança outra vez. Meu pequeno cachoeiro, meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade destas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Chuva abençoada, né? Certa dona de casa, eu acho que não molha aqui não. Certa dona de casa chorosa apresentou-se ao juiz e disse: Meritíssimo, quero acusar meu marido de adultério. Acho que ele me foi infiel. Tem alguma prova? Indagou o juiz. Bom, meritíssimo, estive examinando os rostos de meus 3 filhos e nenhum se parece com ele. Varela no ar, o programa do Varela, na direção geral Nayara Lucas e Mona Lisa Varela. Um cordial abraço e nossos agradecimentos ao nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações. Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, Aldeota, www.varelaestéticabeleza.com.br, 32240783, 32247018, DDD 85, Oração da Varela, quarta-feira, 18h30. Check-up, TV Diário, Fortaleza, Ceará, domingo, 20 horas, apresentação, Natália Varela, check-up@tvdiario.tv.br, 85-3266-9643, DDD 85, né? 100% Jesus, Rádio Vida FM 102,9, sábado às 23 horas, com o programa da missionária Natália Varela. natalinhavarela@hotmail.com.br, 85-3287-2158, 3287-2999, DDD 85, né? Vida News, Rádio Vida FM 102,9, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, notícias com o pastor Felipe André e Natália Varela. Rádio Vida Fortaleza.com.br, 3287-2158, 3287-2999. Tá derramando nota? Logo esse pouco lá.
9,50? Aí tá 9 meses lá, mais 9 meses lá, aí tá 9,40 lá. 3287-2999. Manhã de bênção, Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará, às 8h30, com o pastor Felipe André. radiovidafortaleza.com.br 3287-2158, 3287-2999. Vida Abundante da Assembleia de Deus da Bela Vista, às 5 da tarde, Rádio Vida FM 102,9, 85-3287-2158, 3287-2999, www.radiovidafortaleza.com.br. Essa chuva aí, Antônio, é a primeira vez, viu, Antônio, que dá uma chuva dessa aqui. A minha alegria consiste em fazer a tua vontade. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então não tá molhando não, não? Não. Não dá pra notar aí não, aí? Não, tá bom, vai dar 9,40. Não posso parar não, tá seguindo aqui. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. Meus irmãos e irmãs, na paz do Senhor. Faremos hoje a leitura do capítulo 39 do livro do Gênesis de Moisés. Primeiro livro da Sagrada Escritura no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. A mulher de Potifar. Gênesis capítulo 19, versículo 1. José foi levado para o Egito. Potifar, um egípcio, ministro do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Gênesis 39, 2. Mas o Senhor estava com José e ele se tornou um homem bem-sucedido, morando na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, 3. O patrão notou que o Senhor estava com ele e fazia prosperar tudo que empreendia. Gênesis 39, 4. José conquistou as boas graças do patrão e ficou a seu serviço. O patrão o nomeou administrador de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. Gênesis 39, 5. E a partir desse momento o Senhor abençoou, em atenção a José, a casa do egípcio e derramou sua bênção sobre tudo o que possuía em casa e no campo. Gênesis 39, 6. O patrão entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com coisa alguma, a não ser com o que comia. Gênesis 39, continuando, Gênesis 39, 6, né? Ora, José tinha um belo porte e era bonito de rosto. Gênesis 39, 7. Aconteceu depois que a mulher de seu patrão pôs dele os olhos e lhe disse: dorme comigo. Gênesis 39, 8. Ele recusou, dizendo à mulher de seu patrão: em verdade, meu senhor não me pede contas do que há na casa, confiando-lhe todos os bens. Gênesis 39, 9. Ele próprio não é mais importante do que eu nesta casa. Nada me proibiu senão a ti, por seres sua mulher. Como poderia eu fazer tamanha maldade pecando contra Deus? Como poderia eu fazer tamanha maldade pecando contra Deus? Gênesis 39, 10. E embora ela insistisse diariamente com José, ele se recusou a dormir ou ficar com ela. Gênesis 39, 11. Certo dia José entrou na casa para seus afazeres e nenhum dos domésticos estava em casa. Gênesis 39, 12. A mulher agarrou-o pelo manto e disse: dorme comigo. Mas ele largou-lhe nas mãos o manto e fugiu correndo para fora. Gênesis 39, 13. Vendo que lhe tinha deixado nas mãos o manto e escapado para fora. Gênesis 39, 14. Ela se pôs a gritar e a chamar os empregados, dizendo: vede, trouxeram-nos esse hebreu para abusar de nós. Ele me abordou para dormir comigo, mas eu comecei a gritar em alta voz. Gênesis 39, 15. Quando percebeu que levantei a voz e gritei, largou o manto aqui comigo e fugiu correndo para fora. Gênesis 39, 16.
A mulher ficou com o manto de José até o marido voltar para casa. Gênesis 39, 17. Então falou-lhe nos mesmos termos, dizendo: esse escravo hebreu que nos trouxeste abordou-me querendo abusar de mim. Gênesis 39, 18. Quando levantei a voz e comecei a gritar, largou o manto aqui comigo e fugiu para fora. Gênesis 39, 19. Ao ouvir o que a mulher contava, assim é que me tratou teu escravo. O marido ficou furioso. Gênesis 39, 20. Vamos repetir o 39, 19. Gênesis 39, capítulo 19. Ao ouvir o que a mulher contava, assim é que me tratou teu escravo. O marido ficou furioso. Gênesis 39, 20. Mandou prender a José e lançou-o no cárcere, onde se guardavam os presos da lei. E José ficou no cárcere. Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com José e concedeu-lhe seu favor, atraindo-lhe a simpatia do carcereiro-chefe. Gênesis 39, 22. Este confiou a seus cuidados todos os que se achavam presos. Era ele que organizava tudo quando lá se fazia. Repetindo, Gênesis capítulo 19, versículo 22. Este confiou a seus cuidados todos os que se achavam presos. Era ele que organizava tudo quanto lá se fazia. Livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 23. O carcereiro-chefe não se preocupava com coisa alguma que lhe fora confiada, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que fazia. Meus irmãos, minhas irmãs, que chuva abençoada, graças ao Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Amém. Chuva abençoada, né? Refrescou tudo. Cheguei aqui com um calor imenso. E agora aqui ao ar livre, né? E agora sim, tá com esse friozinho, né? Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Amém. E nós concluímos aqui a leitura do capítulo 39, em todos os seus versículos, do livro do Gênesis de Moisés, o primeiro livro das Sagradas Escrituras no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. Senhor nosso Deus, seja louvado. Aleluias, glórias ao nosso Deus. E nós voltaremos, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 40 do livro do Gênesis, intérprete de sonhos no cárcere. Tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.